Olá, queridos, Shalom, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez, a nossa segunda aula, né? Nós temos mais um tempo aí para aprender do Senhor, para buscar, né, esse conhecimento para as nossas vidas, né? Lembrando vocês, né, essa matéria é liderança, nós estamos na aula 2, né, no segundo dia de aula, e nós vamos hoje falar bastante sobre um homem tremendamente usado por Deus, tremendamente usado com poder, com graça, fez grandes coisas, mas que a Bíblia fala pouco, né? Ele conseguiu atingir o coração de um homem, cuidou dele, e este outro homem foi grande homem de Deus, com muitos livros escritos na Sagrada Escritura. E nós vamos ver sobre este homem, Barnabé. Não sei se você já ouviu falar sobre Barnabé, sobre a influência de Barnabé, sobre quem foi Barnabé e como Barnabé atingiu o coração de Saulo, Paulo, e transformou Paulo em um grande homem poderoso nas Escrituras. Nós estamos aqui para falar nessa segunda aula deste homem Barnabé. Amém? Eu convido você a viajar um pouquinho nas Escrituras, a estar comigo, a estar aprendendo, estar buscando o conhecimento do Senhor. Feche seus olhos aí, Pai, em nome de Jesus. Eu te dou graça, te louvo, te glorifico e te agradeço por este tempo que estaremos aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, estudando, Senhor, na nossa escola teológica, o ITA, Senhor, e recebendo conhecimento do Senhor. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender, Senhor, toda a Tua Palavra, que haja luz, Senhor, sobre quando lemos, quando, Senhor, estamos estudando, que a luz do Teu Santo Espírito brilhe, clareie a nossa mente, traga, Senhor, aquilo que já aprendemos, Senhor, e o entendimento nosso seja, Senhor, aberto em nome de Jesus. Cuida de cada aluno, de cada aluna. Senhor, abençoe a escola, que muitos venham aprender, que muitos venham receber conhecimento e que o Senhor faça grandes coisas com esses homens, com essas mulheres que estão aprendendo, que eles executem bem o seu chamado, o seu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então, você aprendeu comigo, né? Nós estamos falando sobre liderança do Senhor. E nós aprendemos na primeira aula que você é um líder. Você é um líder e tem um propósito, um chamado de Deus. Eu sou um líder e tenho um propósito, um chamado de Deus. Todos nós nascemos para liderar, nós somos líderes, né? O pai, pelo menos, se ele é um homem de Deus, ele é líder sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sua casa. A esposa é líder também, né? Colabora junto, ajuda, uma ajudadora junto com o pai, para liderar a sua casa também, os seus filhos, né? Você é um líder na sua empresa, por mais que você ocupe um cargo baixo, você é um líder, e você pode liderar ali, né? Mas nós falamos no reino espiritual, o reino do Senhor, o reino que está vivo, a igreja que está atuante, mesmo nesse tempo tão difícil, chamado pandemia, a igreja está atuante. E os homens e mulheres de Deus chamados com um propósito para liderar estão atuantes também. Você é este homem, você é esta mulher que está chamada por Deus, chamado por Deus, para exercer liderança. E a liderança cristã, nós vimos que ela é uma influência, porque ela não é imposta, nós vamos influenciar. Jesus veio e não impôs nada, mas ele influenciou, ele levou as pessoas a aceitar, a receber o reino de Deus, não de uma maneira imposta, mas de coração aberto. O Espírito Santo vem também para mostrar isso, não é?
Ele que convence as nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é imposto, é um livre-arbítrio. Você pode aceitar ou não o reino do Senhor. Ele está aí para todos, né? A liderança cristã, ela inspira outras pessoas a uma mudança de vida. Ou seja, conversão, que você mude o caminho. Você estava indo para um lado, sua vida estava indo de mal a pior, estava indo para uma condenação, e você converte a sua vida agora para uma vida eterna com o Senhor Jesus. Você toma posição e fala assim: eu quero ter uma vida diferente. Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, eu quero ter uma vida diferente. E eu quero ter uma vida como o Senhor já deu para o João, para Maria, para o José, enfim, que a vida que as pessoas que eu estou falando têm, eu também quero ter essa vida. A vida que Jesus tinha, eu quero. A vida que Paulo, a vida que Mateus, Tiago, João tem, eu também quero. Ela inspira as pessoas a isso. Ela mobiliza as pessoas para viver o reino de Deus, né? Nós vamos mobilizar pessoas, que as pessoas sejam inspiradas e motivadas a se envolverem no propósito de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E este é o propósito de Deus na tua vida, que você faça parte dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Paulo falou um dia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que você seja imitador do Senhor Jesus, para que outros mirem na tua vida e falem assim, que você possa falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe. E nós vamos ver. Você é um líder, mas para começar a liderar, você tem que liderar primeiro a tua vida, né? Nós vimos isso também a semana passada. Você tem que começar a liderar você mesmo, tem que ter uma direção de Deus, um propósito de Deus, liderando a sua vida a si mesmo, né? O maior desafio nosso, como bons líderes, é liderar nós mesmos. Primeiro, seguir os passos de Jesus. É difícil, não é fácil não. Seguir os caminhos de Jesus é perdoar. Quando muitos não perdoam, quando há uma dureza de coração, nosso coração tem que estar sensível para perdoar. É amar incondicionalmente, né? E quando uma pessoa nos fere e ela vem para nós e pede um perdão, é você perdoar e levar ela a estar junto contigo novamente. Essa é a parte mais difícil, né? Trazer a pessoa a viver de novo conosco. Certa feita, né, eu tive um caso de uma pessoa que fez bastante mal para a gente e saiu da nossa vida. Nós ajudamos muito, né, nós abençoamos, cuidamos, mas quando ela voltou e pediu perdão, né, ela chegou para nós, pediu perdão. Quando eu falo nós, eu e minha esposa, nós trouxemos ela para a nossa vida de novo, né, para conviver conosco de novo, para estar no mesmo ambiente que outrora ela estava e depois se perdeu por um tempo. Enfim, nós amamos, perdoamos, vivemos o reino e continuamos vivendo o reino. Amém? Que você, como um bom líder, seja um líder que ame, que entenda do perdão, da restauração, que você seja um agente de transformação nesses dias, né? Como nós vemos nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá, vamos começar falando deste homem chamado Barnabé. Barnabé, José era o nome dele. E lá em Atos 4:36, nós vamos começar lendo em Atos. Você pode abrir a sua palavra aí em Atos 4:36. Amém? Eu vou ler aqui também. Atos 4, no verso 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Até aqui por enquanto, e deixa aberto aí nesse texto. Ele, José, a quem os apóstolos
deram o nome de Barnabé, natural de Chipre. Ele vivia ali, Chipre é uma ilha do Mediterrâneo, né? E este homem José, qual era o currículo dele? A Bíblia fala pouco ali, não é? A Bíblia fala pouco dele. Mas José, esse nome era comum, era um nome comum naquele tempo, né? Como Mateus também era um nome comum, não é? José era um nome comum. E os apóstolos, enxergando este José, José significa no hebraico Deus acrescenta, né? Uma pessoa sensível, confiante e generosa, que sofre com os problemas alheios. Isso é o significado no hebraico da palavra José, Deus acrescenta, né? Uma pessoa conciliador, que conserva o autocontrole, mesmo nas piores situações. E naquela época se falava aramaico nas ruas, se falava hebraico no templo e nas sinagogas, e se falava um grego koiné, um grego comum, um grego do mercado, da escola, ou seja, de todos os lugares ali, o grego era falado, era um grego comum, e esse grego era a língua que existia na época. Mas note uma coisa só, né? O nome Barnabé vem da origem, né, de uma palavra que significa filho da profecia. Em aramaico, Bar significa filho. Então, quando você lê Bar Jonas, Barnabé, né, quer dizer o quê? Bar filho, né? Barnabé, Bar filho, Nabé significa profecia, significa profeta, consolação, exortação, encorajamento, né? Bar Jonas, Bar filho, filho de Jonas, filho de Nabé. Essa é a tradução no aramaico. Então Bar é filho de alguém. E Barnabé, que os apóstolos deram esse nome para ele, significa que eles enxergaram o que? Era o filho da profecia, o filho do profeta, o filho da consolação, o filho da exortação, o filho do encorajamento. Quando nós vemos em Atos 4:36, quando lemos, significa que a tradução de filho de exortação, né, filho do encorajamento, filho da consolação, é uma tradução do Paracletos, que significa Espírito Santo. A palavra grega, do grego koiné para o Espírito Santo, é Paracletos, né? E ali, filho da exortação é filho Paracletos. Ou seja, os apóstolos estavam vendo em Barnabé, né, olhando para ele, falando: nós precisamos dar um nome para que destaque ele do José comum, do José que era tantos Josés ali. Se você falava o José, que José? Não, o José. Aí eles, precisamos dar um apelido para ele, precisamos mostrar quem é esse José. E quando eles falam Barnabé, aí traz à tona: este homem é parecido com o Espírito Santo. Este homem é parecido com aquele que Deus enviou, com o Consolador, aquele que nos consola, que nos encoraja, que nos exorta com amor. E este é Barnabé, o Barnabé que nós conhecemos. E eles deram este apelido. Então, imagine você tendo este apelido, sendo comparado a um filho do Espírito Santo, a um amigo do Espírito Santo, alguém que pode levar no nome, no apelido, aquele que é um consolador. Você é um agente de levar a palavra de Deus, e nós levamos as boas novas do Senhor. Quando as pessoas estão nos olhando, elas enxergam em nós o Espírito Santo. Olha, aquele lá, ele é o amigo de Deus. Olha, aquele lá,
ele tem um consolo. Quando ele fala, as suas palavras consolam, suas palavras encorajam, né? Ele tem algo diferente, eu sinto algo diferente. Eu gosto de quando ele fala, eu gosto de quando estou perto, eu sinto algo diferente, uma presença que não é comum. Isso era Barnabé. Que eu e você possamos também ter como esse exemplo, ter isso em nossas vidas. Que quando as pessoas olharem para nós, falam assim: poxa, você tem algo que eu quero. Você é diferente, eu sinto um brilho em você. Você é diferente no seu olhar, há um olhar de paz. A paz que excede, né, todo entendimento, a paz do Senhor, a paz, esse brilho nos olhos, esse sorriso, amansa o meu coração, acalma a minha alma. Você tem algo que eu quero. O que você tem aí? Né? Eu lembro de Catarina Kuma, uma evangelista, que ela andava e exalava um cheiro. E as pessoas falam: nossa, esse cheiro cheira a Deus, cheira a presença do Espírito Santo, né? Aquele ambiente, aquele cheiro era notável, mas com uma sensação de paz, de graça, de gozo, de alegria, uma alegria que contagiava, mas que levava à presença do Senhor. Que nós possamos ser essas pessoas que atingem o coração de outros, influenciando por aquilo que nós estamos mostrando. Nosso evangelismo, principalmente na nossa família, é evangelizar sem palavras. As nossas atitudes, nossos gestos, os nossos olhares têm que fazer diferença. E se não precisar de palavras, melhor ainda, né? Porque as pessoas nos conhecem e nós precisamos mostrar que nós mudamos, que nós somos homens e mulheres diferentes. Você imagina uma pessoa sendo chamada como o filho do Espírito Santo, o filho do encorajamento, daquele que consola, aquele que tem amor genuíno pelas pessoas. As pessoas olhando para nós, falando assim: olha, esse tem as características do Espírito Santo. Na sua vida nós podemos ver, esse homem sabia ser um líder. E vamos lembrar, e falamos várias vezes isso, é para colocar no seu coração. Ele era um líder. Ele tinha uma função de pastor, ele tinha uma função de um presbítero, ou de um líder ainda, né? Ele estava ali ajudando a igreja, mas ele recebeu um apelido que mostrava quem ele era. E Barnabé era desse jeito, desse coração. Ele influenciava as pessoas, ele estava disposto a cuidar das pessoas como Jesus cuidava. Independente, né, se ele tinha um título ou não tinha um título, ele estava executando o seu chamado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, não é o que fala em Mateus 28, 19 e 20? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Isso é um chamado, uma ordenança. E Barnabé estava cumprindo literalmente esse chamado. Os apóstolos estavam vendo isso. Você viu José? Quem a gente põe perto de José, a gente sabe que vai ser bem cuidado. Ele gruda nessa pessoa, ele cuida dessa pessoa, ele não larga o pé até que a pessoa seja discipulada e amadureça. Quantas pessoas chegam perto deste homem? Este homem cuida. Ele é um exemplo para integrar as pessoas à vida da igreja. Os apóstolos estavam vendo isso, mas precisamos dar um apelido para ele, porque senão a gente fala do José e não, ele parece como qual José que eu estou falando? E esse apelido serve muito bem, porque está no nome, está implícito nele, né? Barnabé, ele via que ganhar as pessoas primeiro para ele, depois ganhar para Jesus. E é uma realidade, meus queridos. Às vezes nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, a gente vai falar do amor de Jesus e joga: agora o pastor cuida, o presbítero cuida, o diácono cuida, eu já fiz minha parte, já falei de Jesus. Não é isso. Isso daí é tudo errado. O ensinamento é errado na vida da igreja.
Ganhar não é assim. Você ganha para você primeiro, não que você é melhor ou maior que Jesus, de jeito nenhum. Você ganha porque você mira a sua vida em Jesus. Eu preciso ser amigo, ele precisa me conhecer e ver que a minha vida em Cristo é a melhor coisa do mundo e ele vai querer, ou ela vai querer também viver essa vida que eu tenho em Cristo. Então você ganhou a pessoa para ti, você chamou a atenção dela, ó, viva como eu vivo, siga o caminho do Mestre como eu sigo, seja imitador de Cristo como eu sou, e você ganha para si. Aí é fácil ganhá-la para Jesus, que ela vai falar assim: eu quero ter a vida que você tem, eu quero ser manso como você é, eu quero ser humilde como você é, eu quero atingir pessoas com carinho como você atinge, eu quero ajudar pessoas, eu quero ter um testemunho de vida diferente, eu quero servir diferente. Olha só, abra lá em Colossenses 4. Colossenses 4, uma saudação. A Bíblia fala assim, né? Colossenses 4:10, é a saudação final do livro de Colossenses. Mas presta atenção. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-os. Esse Marcos, sobrinho de Barnabé. João Marcos, né, sobrinho, é um João Marcos que andou na primeira viagem missionária, que a Bíblia fala, né, de Barnabé e de Paulo, que caminhou. E Barnabé, ele cuidou de João Marcos, como ele cuidou de Paulo também. Ele estava sensível ao cuidado de cada um deles. Atos 12 vai nos mostrar algo interessante. Que Atos 12:25, você vai abrir lá junto comigo, né? Nós vamos ler um pouquinho disso, só para ver o coração deste homem. Eu acho que o 12:25, Barnabé e Saulo, cumprindo a missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Esse é o sobrinho deles. Eles estavam andando juntos. E caiu, levando consigo. Havia na igreja de Antioquia homens e profetas. Barnabé era um homem de Deus, um profeta do Senhor, e eles estavam trabalhando. E Barnabé, ele estava cuidando de Saulo, estava cuidando também ali, levando também o seu sobrinho João Marcos. Mais para frente, nós vamos ver em 13, Atos 13:5, que diz assim: chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. João está aqui, caminhando com eles, né? Mais à frente um pouquinho, no capítulo 15, verso 38, 15:38, vamos ler a partir do verso 36, que é melhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passava. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Marcos e Barnabé, Paulo, Saulo, eles sempre estavam trabalhando juntos. Eles sempre estavam juntos ali no começo. Mas teve um momento que Marcos, ele sai, ele abandona a expedição missionária, se a gente pode dizer assim, né? Esse tempo. E Marcos, ele se ausenta. Ele para de andar com eles. E depois, lá na frente, Barnabé, olha o coração de Barnabé. Barnabé fala assim: eu vou chamar de novo João Marcos. Eu vou pedir para que o João Marcos esteja conosco de novo. Mas o coração de Paulo ainda, né, sendo discipulado, ele não achou por bem
ele não quis dar uma nova chance, né, para esse Marcos, para João Marcos, porque ele tinha, né, um período atrás se separado deles, não quis continuar a viagem. João Marcos era um menino, João Marcos era ainda um discípulo novo e não aguentou a viagem, a primeira viagem, mas o coração de um homem cheio do Espírito Santo, um homem que consola, que exorta, que encoraja, que inspira, que cuida, como Barnabé. O que ele faz? Não, nós vamos, né, vamos continuar, quero levar João Marcos sim. A palavra fala assim no verso 39 de Atos 15, né, que houve entre tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando aos irmãos a graça do Senhor, e passou para a Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, Barnabé, ele não abriu mão de continuar cuidando daqueles que não querem ser cuidados. Ele mostrou ali para Paulo: Paulo, presta atenção, Paulo, você já está amadurecendo, está crescendo tudo, mas tem algo aqui, Paulo, não vamos abandonar. Marcos, ele nos abandonou ali na viagem por um período, mas entenda, Marcos ainda é um novo convertido. Paulo, vamos levar. Não quero levar, e não vou. Paulo ainda com o coração duro ali, não aprendeu tudo. Paulo ainda estava aprendendo muitas coisas, mas Barnabé já tinha aprendido a trabalhar com aqueles que precisam. E ele trabalha com João, ele sai e leva João para Chipre, Paulo vai para Cilícia, para Síria, e eles ali se separam. Barnabé continua trabalhando do jeito que ele aprendeu, né? Do jeito que o Espírito Santo ensinava a ele a cuidar das pessoas. Esse homem, ele tinha esse coração. Lá na frente, nós vamos ver a palavra de Deus, que mais à frente Paulo vai falar assim, né? Envia-me a Marcos para me ajudar. Paulo reconhece que ele precisa da ajuda de Marcos, esse João Marcos. Envie João Marcos para me ajudar. O coração de Barnabé era um coração desprendido, né? Abnegado, um coração que se negava. Ele negava ele em favor dos outros. É o que nós lemos no começo, né? Que a palavra diz sobre este homem, falando que ele se dava em favor dos outros, né? Ele encorajava, ele se dava, ele se negava muitas vezes para ajudar o próximo. E o coração dele é tão desprendido. Em Atos 4, volta lá em Atos 4, nós estamos estudando a palavra, né? Isso aqui não é um culto, uma pregação, mas é um estudo. Então você vai lá voltar em Atos 4, 36, e vamos continuar naquele pequeno verso, naquele pequenino verso que nós lemos. José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, né? Natural de Chipre. Chipre era uma ilha, né? Em Chipre cultivava uvas, em Chipre se fazia o cultivo de uvas. A terra que Barnabé tinha ali, né? Que ele e a sua família tinha em Chipre, era grande, né? Ele tinha lá uma terra que valia muito, uma terra que valia muito dinheiro, mas ele, desprendido disso, ele olhou para aquilo. O verso 37 fala assim: como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Presta atenção nisso, né? Vamos falar um pouquinho desse desprendimento de Barnabé. Queridos, imagine este homem tendo o que ele tinha nas mãos, família rica, né? Uma família conceituada em Chipre. O vinho de Chipre era um dos melhores do mundo. O vinho daquelas terras era vendido caro.
né? A família de Barnabé era rica, e este homem, né, historiadores falam que ele foi estudar aos pés de Gamaliel, como também muitos outros. Naquela época era caro o estudo, a família enviou ele para Jerusalém para estudar ali aos pés de Gamaliel, os historiadores falam isso, né? Mas olha só, a palavra fala assim que ele trouxe, tivesse um campo, e vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele falou assim, ó, eu não vou usar aquilo, eu tenho um chamado, eu tenho algo, e aquela minha herança que eu tenho, eu vou dar à igreja, não é? Ele era desprendido nesse sentido, e esse desprendimento mostrava que como o Espírito Santo agia na vida dele. Falava, não, eu estou com você, e ele era desprendido para tudo, né? E aqui, até olhando em Atos, logo na frente, você vai ver no capítulo 5:1, que tem pessoas que às vezes querem fazer só a parte de aparecer, e não viver buscando ser como o Espírito Santo, viver buscando ser como Jesus, né? Viver da maneira correta. E quando nós queremos só aparecer, nós temos um grande problema. Corremos o risco de sermos condenados ao inferno, pelas nossas mentiras, pelos nossos enganos. É o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles viram o que Barnabé fez e quiseram vender também um campo, né? Eles tinham uma propriedade, deviam também ser abastados, né? Mas eles quiseram aparecer e eles venderam a sua propriedade, guardaram um dinheiro da venda e deram uma parte, mas queriam mostrar que estavam dando tudo, igual Barnabé. Mas para Deus nada é oculto, para Deus nada está escondido, né? E ali nós vemos que Ananias e Safira morrem, né? Tentando enganar o Espírito Santo. Tomemos muito cuidado com isso, não é? Barnabé, ele tinha um cuidado com todas as pessoas. Nós vemos isso, e a palavra sua aí, né, na sua apostila, melhor dizendo, né, fala que ganhar a pessoas através do amor, do respeito, do carinho, da atenção, é muito importante para que depois de ver Cristo em nós, a própria pessoa se entregue a Jesus Cristo. Está na sua apostila aí, né, no fator Barnabé que nós estamos falando, né? Barnabé, ele tinha isso, ele tinha uma preocupação com as pessoas, que nós possamos ter também essa preocupação, né? E como fazer, contar com esse exemplo de Barnabé? Nós vemos que Barnabé seguia algumas coisas, né? Podemos pontuar algumas coisas. Primeiro ele criava um vínculo com a pessoa, ou seja, lembra do que nós falamos, ele se aproximava. Ele era amigo, ele olhava aquele que ninguém está querendo, e eu vou me aproximar. Aquele que está mais afastado, aquele que chega na igreja parece um peixe fora d'água, é esse que eu preciso ajudar. Construir relacionamentos, amizades sólidos, não é? Para depois usar os momentos que tem. Então às vezes você chega na igreja, tem as pessoas que estão fora d'água, está ali no cantinho, não conhece, não vai voltar, segundo, terceiro culto, não volta mais. Se não pegou e não teve um vínculo, uma amizade, a pessoa se acha excluída, não volta. E isso está faltando na vida da igreja, né? A gente influenciar onde nós vivemos. Porque quando nós estamos influenciando, nós estamos usando os meios que nós temos. Às vezes nós estamos numa festa, às vezes nós estamos num passeio, num aniversário, e nós precisamos exercer a nossa influência, né? Nós somos influenciadores, nós somos motivadores, né? Nós levamos as pessoas a conhecer Jesus através da nossa vida, e para isso tem que sentar e gastar tempo, meu querido. Não sei se você está disposto a ser um homem e uma mulher usada por Deus, mas precisa gastar tempo com as pessoas. O fator Barnabé vai mostrar isso. O fator Barnabé é um nome carinhoso que até o nosso pastor, né, que escreveu um livro chamado Wayne Uber, sobre o fator Barnabé, o que nós usamos aqui como referência também nesta aula de liderança, para desmistificar que liderança não é um cargo,
não é uma função, mas nós somos líderes, é aqueles que entenderam que precisam gastar tempo com pessoas. Como que é isso? Olha só em Atos, capítulo 9, nós vamos ler vários versos. Você pode seguir comigo ali, em Atos 9, a partir do verso 22. Paulo, a partir do verso 20, Atos 9, 20. E logo pregava nas sinagogas, né? Lembrando que este é Saulo, né, que está falando dele, ele se converteu, né, e ele pregava nas sinagogas afirmando que Jesus era o Filho de Deus. E olha, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém e que invocava os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente a fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Não é este Paulo, esse Saulo, que matava ali os judeus cristãos, e agora ele veio para prender aqui? Mas como que está acontecendo? Eles estão falando isso, verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, né? Ele estava pregando, falando do amor. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirarem a vida, ou seja, os judeus não estavam acreditando. Os judeus não estavam acreditando nisso. E o plano deles, né, a palavra fala, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram à noite, colocaram no cesto e desceram pela muralha. E mandaram ele, foi para Jerusalém. E tendo chegado em Jerusalém, verso 26, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ou seja, o que aconteceu com Paulo é que uma pessoa do mundo se converteu. Às vezes nós temos esses preconceitos, né? A gente olha alguém que era bêbado, era drogado, se converte. Mas a gente duvida da conversão. E não vou ter uma amizade ainda, né? Às vezes a pessoa se converte, deixou a bebida, mas ainda fuma. E nós falamos assim: não, eu não vou ter um contato com ele. Será que ele realmente é crente? Nós espiritualizamos as coisas e às vezes queremos gente perto de nós, só gente já sarada, já boazinha, tudo legal. E não é assim que Jesus nos ensina, né? E ali estava acontecendo que os discípulos, olha só, chegavam os discípulos, aqueles que mais entendiam de Jesus, que tinham mais conhecimento de Jesus, aqueles que aprenderam com Jesus, eles achavam, eles não acreditavam no poder do Senhor, ou seja, eles estavam olhando para aqui e falando: não, Deus não ia salvar um homem como Paulo, Deus não ia salvar aquele bêbado que batia na família, que fazia isso, que fazia aquilo, aquele drogado, enfim, Deus não ia salvar aquela prostituta, aquela pessoa que fez tão mal, ou até na nossa família. Não, Deus não ia salvar o nosso parente X, o primo, o tio, o sobrinho, esse que nos ofendeu tanto, que fez tanta maldade. E a gente não acredita. E essa pessoa se converte e a gente duvida e afasta disso. Coração, igual tem Barnabé, cheio do Espírito Santo, é um coração que enxerga diferente, né? Mas Barnabé, olha só a palavra, e isso é muito importante. Mas Barnabé, Saulo poderia ter se desconvertido nesse tempo. Fala aqui, acho que eu ouvi tudo errado. Jesus me trouxe aqui para ser humilhado dessa maneira, ser desprezado pelos discípulos. Eles não acreditam o que Jesus fez na minha vida. Ele poderia ter ficado bravo, achado ruim e falar: eu não vou mais seguir nada disso não. Mas graças a Deus por um Barnabé, né? Se é uma mulher, por uma Barnabela, né?
Você quer ser um Barnabé, homem? Você quer ser uma Barnabela, mulher? Né? Podemos falar assim? Você pode, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. E contou-lhe como ele vira ao Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente o nome de Jesus. Mas presta atenção. Mas Barnabé toma consigo. Esse tomar consigo, Barnabé estava ouvindo Paulo pregar. Como ele ouviu? Eu acredito aqui que esse mas Barnabé, tomando consigo, tem uma vírgula, tem um tempo, né? Eles viram, o Barnabé o que estava vendo, vamos ilustrar isso aqui, né? Ele viu que esse Saulo chega em Jerusalém e que os discípulos todos o temiam e estavam achando ele afastado. Ele estava olhando de longe, e um afasta aqui, afasta dali, Paulo tentando se enturmar e ninguém. Ele vem, se aproxima. Olha só, o que o Barnabé faz, o fator Barnabé nos mostra que nós temos que ter um coração que vai aproximar, que vai ajuntar essas pessoas, que vai cuidar delas. E Barnabé fica de olho, e na primeira oportunidade, Barnabé, tomando consigo, eu acredito que ele pega, fala: vamos tomar um café, Paulo. Vamos tomar, Saulo, um café. E toma consigo, senta, vamos para minha casa, vamos almoçar comigo, quero ouvir a sua história melhor, quero te conhecer um pouquinho melhor. E ali Saulo conta tudo para ele, a ponto dele ficar tão entusiasmado, tão maravilhado com o poder de Deus que salvou a Saulo, como operou, que ele, aí sim, ele leva ele aos apóstolos. Só que, nota, ele leva os apóstolos, mas ele não é Saulo que conta. Barnabé já sabia a história de cor, ele ficou tão impactado que ele leva Saulo aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor. Ou seja, Barnabé que contou o testemunho de Saulo, que vai se chamar Paulo. Tão empolgado ele estava com tudo aquilo que Jesus fez na vida de Saulo. Ele mesmo contou o testemunho de Paulo, não deixou nem Paulo falar. E assim começa, né? Uma pessoa que, cuidado, começa a se falar. Porém, para ter Barnabés, é preciso ter disposição e cuidado. Olha só, a igreja cresce, verso 31 desse mesmo capítulo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também os santos que habitavam em Lídia. Esta igreja, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. Mas os versos antes, né, eu puxei um pouco para frente, mas vamos ler uns versos antes. Fala assim que, no verso 28, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Esse quem estava era Paulo. Eu tinha esquecido de falar desse detalhe aqui. Só para você entender, antes de a gente continuar falando da igreja. Estava com eles, né, pregando ousadamente quem? Paulo. Paulo também, Saulo estava ali também. E falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram até Tarso. Olha como às vezes nós tratamos uma situação. Logo depois de Paulo e Barnabé, né, Barnabé levar Paulo aos apóstolos, mostrar quem ele era, ele começou a pregar junto com os outros irmãos e falar ousadamente tudo. Só que era um recém-convertido. Paulo era uma pessoa nova e ele não tinha aprendido ainda, e lá na frente o mesmo Paulo vai ensinar para nós não devemos entrar em vãs discussões. Isso ele fala para Tito, Timóteo e outros. Não entre em discussões, desavenças,
se é isso ou daquilo, de quem é, quem fez. Não interessa, toda a glória, a honra para Jesus, né? Mas aqui ainda ele era um novo convertido. E ele falava e discutia com os helenistas. As pessoas começaram a questionar algumas coisas e ele entrava em discussões tolas, a ponto disso ficar ruim ali na igreja. E os apóstolos verem isso, em vez de tratar um problema, imagino que Barnabé deveria ter feito uma viagem nesse tempo, né, nesses dias, devia estar em algum cuidado de alguma pessoa e não estava ali perto. E os apóstolos viram, pegaram, tomaram ele consigo, né? Levaram até Cesareia, ou seja, saíram ali de Jerusalém, desceram até Cesareia, né? Caminhando ali com Paulo. Cesareia ali é na beira do mar Mediterrâneo, e ali pagaram um navio, falaram: não, Paulo, você está aqui, mas está entrando em contenda, o pessoal está querendo, vamos mandar você para amenizar a situação, vamos mandar você de volta para a sua cidade, para Tarso. E põe uma passagem e manda Paulo para Tarso. Só isso. Mas não foi alguém com ele, não, vamos levar você. Podia não levar para tão longe, só Tarso era longe. Podia falar: olha, você vai ficar aqui na cidade vizinha, vai falar, mas vai ter um discipulado, né? Para você não entrar em contendas desnecessárias, em discussões necessárias, para você ser usado melhor. Mas enfim, né? Paulo mais uma vez, Saulo, né? Chamado Paulo depois, mais uma vez, ele é mandado para longe, e lá ele fica em Tarso. Olha só o que acontece. Voltando a Atos 11, agora, mais um pouquinho à frente, nós vemos uma outra situação na igreja. Então, Saulo já estava em Tarso, os discípulos estavam ali, os apóstolos estavam em Jerusalém, e o verso 19 da palavra de Deus em Atos 11, 19, diz assim: que então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ou seja, houve uma grande perseguição ali em Jerusalém, e os irmãos se espalharam. E nessa perseguição, né, alguns deles, no verso 20, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Essa perseguição fez eles saírem de Jerusalém, Judéia, e espalharem, né, para outros lugares o evangelho, onde eles foram se refugiar, e eles começaram a falar do amor de Jesus, né? E nisso, a mão do Senhor estava com eles, esses discípulos que tinham já aprendido com os apóstolos, né? Os apóstolos também se espalharam, e a igreja continua crescendo. E no verso 20, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, né? Alguns apóstolos ficaram em Jerusalém, alguns irmãos sim, mas a grande maioria se espalhou, né? Com medo da perseguição, do que estava acontecendo. E lá, né, em Jerusalém, os apóstolos entenderam que a igreja estava crescendo muito em Antioquia e enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, eles estavam pensando: quem nós vamos enviar para este lugar que está crescendo, né? Quem é uma pessoa que é parecida com o Espírito Santo, cheia da graça, do poder de Deus, do amor, do perdão, que é parecido? Lembraram em Barnabé, vamos mandar Barnabé para lá, né? Olha o coração de Barnabé de novo, o coração que nós temos que ter. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava que todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, ele vibrou ali, chegou em Antioquia, ele viu a igreja, ele viu o testemunho, ele viu o amor, ele viu as pessoas se envolvendo ali, cuidando uns dos outros. Ele fala: gente, vamos continuar, gente, eu incentivo vocês a continuar a permanecer no Senhor, né? Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Verso 24. Porque era homem bom, falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, este homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, é o Barnabé, né? Mostrando quem ele tinha aprendido e que o seu apelido, né, filho do Espírito Santo, era muito com aquilo que ele vivia. E muita gente se uniu ao Senhor
E ele vendo tudo aquilo, né? O verso 25 fala: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Oh, olha o coração de um homem, né? Que não quer fazer tudo sozinho, que sabe trabalhar em equipe, que é um líder, sabe trabalhar em equipe, não quer, a glória não é dele, a honra não é dele, é para Jesus, é para Deus, mas ele chega ali e vê essa igreja crescendo, vê esse povo amadurecendo, mas fala ainda, ele já centrado, com bastante conhecimento, né? Um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, ele começa a ver que muita gente está se unindo, ou seja, muitos novos convertidos estão chegando, e ele põe a mão na cabeça e fala assim: o que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda aqui nesse lugar. Olha a multidão que está chegando, olha quantas pessoas estão chegando, o que eu vou fazer? Na hora, ele fala assim: eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que pode me ajudar, que já viu as maravilhas de Deus, e eu vou atrás desse homem que está aqui em Tarso, né? Um pouco longe, mas eu vou buscar ele. E ele sai dali, né? E parte para Tarso à procura de Saulo. E ali chega em Tarso, vamos, né, procurar Saulo. Ele chega e começa a procurar Saulo. Imagino eu que ele está ali procurando, chega numa praça, chega num lugar, fala: olha, eu estou aqui procurando, né, Saulo. Ah, Saulo faz tendas. Ele está ali na casa dele, chega lá na casa dele e Saulo está ali. E ele fala: Saulo, eu preciso da sua ajuda. Saulo, eu preciso de você, né? Há uma multidão se reunindo em Antioquia e eu preciso da sua ajuda. Saulo poderia já ter até se desviado, né? Saulo poderia estar bravo: a igreja me mandou para cá, para Tarso, ninguém vem me visitar, ninguém vem me ajudar, eu recém-convertido, foi jogado de lado. Ele voltou ao trabalho natural dele. Olha só, ele que estava sendo um homem que poderia fazer grandes coisas no Senhor, em Tarso, sozinho, sem discipulado, ele voltou a trabalhar daquilo que ele fazia. Ele voltou a fazer as coisas ali, perdeu um pouco o foco daquilo que Jesus chamou. E Barnabé trouxe ele de novo aos trilhos. Barnabé, ele entendeu que tinha que desafiar Saulo de novo ao seu chamado. E ele encontra e desafia e leva, e Saulo vai com ele para Antioquia. E o verso continua falando assim, verso 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então, olha, Barnabé e Saulo, por todo um ano, que se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Eu sou de Cristo. Você tem um apelido, você é um cristão, você é parecido com Cristo, você é de Cristo. Ou seja, quem estava ensinando ele a ser parecido com Cristo? Barnabé. Barnabé, que estava ensinando já primeiro Saulo e os discípulos a ser de meu imitador como eu sou de Cristo. Quando Paulo lá na frente ensina ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, ele já tinha aprendido com Barnabé. Barnabé também falava: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou filho do Espírito Santo, eu se pareço com o Espírito Santo, eu quero viver o Espírito Santo, eu quero ter os frutos do Espírito Santo na minha vida, eu quero ter amor, eu quero ter perdão, paz, longanimidade, bondade, eu quero ter domínio próprio, mansidão, quero ter fé, eu quero exalar o cheiro do Espírito Santo de Jesus, quero que as pessoas olhem em mim e vejam a presença de Deus e queiram viver o Evangelho de Cristo. Isso é ser um líder, isso é ser um influenciador. Barnabé sabia fazer isso muito, muito bem. E ele criou isso, né? Esse vínculo. Fator Barnabé, que nós falamos, nada mais é do que praticar isso. O pastor Eibe
conta no seu livro, no Fator Barnabé, né? Ele conta no seu livro assim, que quando Deus começou a mostrar isso para ele, ele fala de um certo Dr. Paulo, né? Um dentista muito conhecido. E ele fala que ele já tinha conhecido o Dr. Paulo há alguns anos, né? A esposa do Dr. Paulo era crente da igreja do pastor Eibe, mas ele nunca tinha ido aos cultos, mas frequentava as reuniões sociais da igreja. A esposa era convidada para um casamento, para um aniversário de 15 anos, para uma festa, para um jantar da igreja, um chá da igreja, e o Dr. Paulo acompanhava a esposa dele. Isso era muito interessante, porque ele estava nas atividades sociais da igreja, extrasociais, e até atividades de pessoas, né? É muito comum, ele fala lá, e aqui também no nosso estado é assim, festas de 15 anos, né? Até mais valorizadas que casamento. E muitas festas na igreja e de pessoas fora da igreja também, amigos, conhecidos, faziam para o aniversário de 15 anos da filha, com toda aquela pompa que você sabe que tem uma festa de 15 anos, né? E todo aquele preparo, né? A dança de valsa e tudo mais, o vestido, o cuidado para tudo isso. E ele fala assim, essas festas, né, de aniversário, de 15 anos, duravam 3, 4 horas, 5 horas, começava 8 horas e ia até meia-noite, 1 hora. E ali, ele já tinha visto o Dr. Paulo em vários lugares, e Deus falando com ele sobre o cuidado de Barnabé, Deus trabalhando no coração dele sobre como Barnabé agiu com Saulo, né, e mostrando a ele algumas coisas. Ele começou a falar, poxa, ele deu o nome de Fator Barnabé, né, dele ali, ele entendeu assim, e o Fator Barnabé é aquilo que a gente estava lendo, já falando atrás, né? Ele começou a criar algumas regras para o Fator Barnabé. E nessa festa, numa das festas, ele lembrou do Dr. Paulo que estava ali. Era uma festa do seu irmão, né, que estava casando, e quando o seu irmão, ali na festa, convidou o Dr. Paulo, ele viu ali, ele falou assim, né, sempre nós temos um costume, ainda mais nós, pastores, líderes, né, da igreja, aqueles que têm até alguma função, algum cargo, né, que sente um pouco mais obrigado de falar um oi para todo mundo, né, mas geralmente numa festa que é de casamento, de 15 anos, tem as pessoas que são cristãs e as que não são cristãs ainda, né, e se sentam nas mesas, tal, e você que entra lá e às vezes quer fazer uma sala, como se diz, um oi, você passa de mesa em mesa, falando um oi, tudo, isso vai virar em 5, 10 minutos, você cumprimenta todo mundo, depois você vai sentar na sua mesa, os seus amigos, né? Os cristãos, os crentes sentam nas mesas ali e começam a bater papo, começam a jogar conversa fora, né? Alguns ficam contando as suas piadas evangélicas ali e tudo mais, não é? Mas isso são os grupinhos, são as rodinhas. Da mesma maneira que os que não são cristãos vão sentar com grupos de afinidade deles, e assim vai a festa inteira, né? Ninguém se interessando em evangelizar, em aproveitar esse momento para falar do amor de Jesus. Mas lembra que é um processo, não é do dia para a noite, né? O Barnabé gastou tempo com Saulo. Barnabé, sempre que tinha oportunidade, estava ensinando Saulo. Ele trouxe Saulo para perto para gastar tempo, né? E aí o pastor Eibe, ele fala assim, eu preciso praticar esse fator Barnabé que Deus está me ensinando, mostrando, que é diferente. Eu primeiro preciso criar um vínculo, eu preciso construir amizades, segundo, ter relacionamentos sólidos e usar os momentos desses eventos sociais, passeios, aniversários, entre outros, para influenciar e motivar as pessoas a seguir a Cristo como eu sigo e influencio através da minha vida, mas eu preciso criar amizades. Ele falou, eu vou testar com o Dr. Paulo. Se der certo com o Dr. Paulo, vai dar com qualquer um, porque eu conheço o Dr. Paulo, mas ele nunca foi à igreja.
sempre está nas festas. E ali ele chegou na festa do irmão, cumprimentou todo mundo, gastou seus 15, 20 minutos ali, mas eu não vou sentar na rodinha de crentes, eu vou sentar do lado do Dr. Paulo, que ainda não é crente, sua esposa é, mas ele não, e vou praticar o fator Barnabé. Legal. E ele senta, né? E ele conta que ali ele começou a conversar com o Dr. Paulo, e como a gente cria conversas? Afinidade, né? Você vê que a pessoa, ele viu que o Dr. Paulo era dentista, e começou a contar sobre dente, sobre como funcionam algumas coisas, como é chamar atenção naquilo que a pessoa é. Se a pessoa ali, você identificar, ela gosta de carro, você vai falar sobre carros. Se ela gosta de pescar, você vai tentar falar sobre pesca. Se isso até me lembra, né, que às vezes a pessoa quer namorar alguém, né, está gostando de alguém, né, como eu, quando comecei a namorar a Ellen, gostar, eu cheguei na casa do meu sogro e meu sogro é palmeirense, né? Eu já comecei a puxar assuntos de futebol. O que eu vou falar com ele? Eu não sei do que ele gosta. Primeiro dia ali, sentado, né? Primeira vez na frente dele, vamos falar do quê? Falamos um pouquinho do time, falamos de carro, né? Que eu vi que ele gostava também. Enfim, um pouco do trabalho, mas é afinidades, né? Naquele momento eu virei palmeirense, falando bem do Palmeiras, apesar de ser um bom pontepretano, né? E assim nós vamos criando um relacionamento. E ali ele fala aqui, por 3 horas eles seguiram conversando sobre vários assuntos, de dentista, de outras coisas, e no meio do caminho, né, aí a conversa foi indo e foi o quê? Construindo um relacionamento. Ele chega no final, né, da conversa ali, perto da meia-noite, ele diz até no seu livro que mais de 4 horas que eles estavam conversando, né? Diz até que jogaram o irmão dele na piscina. Ele falou, olha, chegou acho que a hora da gente começar a ir embora, não a gente que vai para a piscina também, né? Mas eles passam mais um tempinho conversando e vão embora. Mas ele começa a lembrar que durante a conversa foi bem proveitosa, porque ele criou um relacionamento com o Dr. Paulo. Passa alguns meses, né? Passa uns 2, 3 meses, ele conta, e ele vai para um jantar da Donep, mais um evento social da igreja. E lá ele está junto com um casal e ele vê lá o Dr. Paulo no jantar. Quando ele chega para cumprimentar o Dr. Paulo ali, ele estava cuidando até de um casal nesse jantar, o Dr. Paulo vem. E quando chega perto, o cumprimento do Dr. Paulo foi diferente das outras vezes. O Dr. Paulo estende as mãos, junto com o pastor ele estendendo as mãos, e ele fala assim, oi meu pastor. Aí ele pega aquela expressão, ele cumprimenta tudo, ele vai para sua mesa, né, que é um evento, é um jantar beneficente da ordem da Donep, né, dos empresários evangélicos. E ele começa pensando, nossa, ele me chamou de meu pastor. E Deus começa a levar ele, que durante a conversa, lá atrás, no primeiro investimento na vida do Dr. Paulo, de horas, as conversas foram de dentista, de outras coisas, mas teve momentos que também o Dr. Paulo começou a perguntar da Bíblia, começou a perguntar da igreja, e ele falava algumas coisinhas e voltava para o relacionamento. Quer dizer, foi construindo uma amizade. Né? No coração do Dr. Paulo desmistificou aquilo, essa pessoa só quer falar um oi, mas não quer ser um meu amigo. O relacionamento foi mais forte, ele viu que deu resultado. Ele até se surpreende e fala assim, Deus, né? Foi muito rápido, não é? Só uma conversa de 4 horas e ele já começou a me ver diferente. E mais um tempo ele e a sua esposa começam a chamar o Dr. Paulo para sair, aí chamou para jantar na sua casa, para ter mais um tempo de comunhão, de qualidade, e logo o Dr. Paulo estava enturmado na vida da igreja, assumindo um trabalho na igreja e crescendo. Ou seja, há um período que o discípulo precisa amadurecer. Eu preciso pegar esse novo convertido, essa pessoa que está ali, ou essa pessoa que está perto de nós,
E primeiro ter um relacionamento, mostrar o que eu tenho é bom, para que ela tenha também. Então você vai falar do amor de Jesus, você vai falar da graça do Senhor Jesus, você vai falar daquilo que você tem. Mas como? Não é pregando, é sendo natural, é conversando com uma pessoa normal. Nós somos normais, não somos super-heróis, não é? Por isso que não é nossa função, não é o meu cargo de pastor que vai fazer diferença, não é o cargo do diácono, levito, que eu toco, que eu faço. É eu agindo como o Espírito Santo. Amém? E assim nós vamos ganhar a confiança das pessoas para que amanhã elas queiram ter o que nós temos. É maravilhoso isso, meus queridos, é maravilhoso isso. Se não fosse Barnabé, o que seria de Saulo? Porque Saulo chegou à igreja convertido, ele aceitou Jesus, mas muitas vezes a religiosidade, aquilo que nós pensamos que é, não é, e afasta essas pessoas que ainda têm defeitos aparentes, né? Às vezes ela ainda, você chega uma pessoa na igreja, ela aceita Jesus, mas ainda ele fuma. Mas como aceita Jesus e fuma? Né? Eu vou falar de mim. Eu, quando me converti, eu bebia muito, mas eu parei de beber instantaneamente. A bebida me fazia vomitar. Mas eu conheci pessoas que, como eu, bebia, fumava, mas foi um processo, não foi igual instantaneamente comigo foi, mas com o outro ele lutou muito. Ele lutou por alguns meses, né, rejeitando aquilo lá, mas no coração dele já queria Jesus, tudo. Mas ainda ele não conseguia, o vício do cigarro ainda batia a sua porta por muitos meses. E ele caía às vezes naquilo. Agora, quem nós somos? Nós somos juízes, né, para julgar? Ou somos pessoas como um Barnabé, que está ali para encorajar, para influenciar, para motivar, exortar assim, olha, você está errado, mas você vai mudar, eu acredito que você vai vencer, eu conta comigo, vamos caminhar junto, eu vou te ajudar, fica aqui comigo, né? Então, esse é o olhar que nós devemos ter, nós líderes no Senhor, e não pelas nossas funções e nossos cargos, mas por entender que nós exercemos uma liderança, de olhar as pessoas que estão acuadas, que às vezes não estão conseguindo vencer como nós vencemos, não é? Ainda tão rápido, estão precisando de ajuda, e Paulo não seria o grande Paulo se Barnabé não tivesse olhado em Jerusalém, estado perto dele para depois levar eles aos apóstolos. Se Barnabé não tivesse olhado de novo quando ele estava com uma grande função nas mãos de ajudar a igreja de Antioquia a ser discipulada, lembrar, tem alguém que eu preciso de ajuda e eu vou trazer ele, que além de discipular ele vai me ajudar a discipular essa igreja. E foi atrás de Saulo, mesmo sabendo que Saulo ainda tinha muitos defeitos, né? Pelo passado dele, muitos tinham medo dele. Não, mas eu vou investir na vida de Saulo. E Barnabé investiu na vida de Saulo. E Saulo foi um grande apóstolo por causa de Barnabé. A história da igreja nos conta muitas pessoas que foram ganhas, né? Tem pessoas que ganhou uma vida só, mas aquela vida que ele ganhou, depois ganhou multidões. Há grandes homens de Deus na história da igreja que foram ganhos por uma pessoa. Aquela pessoa não aparece muito nos livros, aparece como referência, mas aquela pessoa que ganhou o seu José, vamos falar assim, que ganhou o seu João, que ganhou a Maria, não às vezes nem viu, nem chegou a ver que depois o seu José, o seu João, a Maria, foi, né, aqueles que ganharam multidões para o Senhor Jesus. Nós temos que entender que o valor é uma pessoa. A Bíblia fala que a grande celebração, grande júbilo, quando um pecador é salvo, que ele tem valor. E através dele nós não sabemos o poder de Deus, como ele vai agir e poder ganhar às vezes multidões. Foi assim que Barnabé nos ensinou e criou uma regra para nós, né?
Vamos criar um vínculo com pessoas, vamos construir amizades, né? Vamos ter relacionamento com pessoas que não são da igreja, ou que estão chegando na igreja, que são do nosso convívio, que estão nas festas que frequentamos, que às vezes até são parentes nossos, mas nós ainda não atingimos o coração deles. Gastar tempo não é alguns minutos, é tempo, é bastante tempo muitas vezes, às vezes é anos. Às vezes nós pensamos que a nossa religiosidade, nós somos santos demais e não vamos numa festa, né, do sobrinho, da sobrinha, do primo, do tio, da tia, enfim, de qualquer parente. Não vamos lá porque é uma festa que vai tocar música do mundo, eu não sou disso, não, nós não aproveitamos oportunidades que vamos estar lá sendo sal e luz. Não aproveitamos festas como Natal, final de ano e aniversários para tocar na nossa família, para ser sal e luz, não para estar lá. Eu não sou juiz, eu não condeno ninguém, eu amo, eu perdoo, eu estou perto. E assim nós vamos ganhando espaço, nós vamos chamando a atenção das pessoas e você ganha verdadeiros amigos, para que através do seu exemplo de vida, né, e não de outra maneira, com as suas palavras, mas o seu exemplo de vida, as pessoas passam a querer ter aquilo que você tem, ser aquilo que você é, porque você tem um caráter de um homem de Deus, uma vida de um homem de Deus, o caráter de uma mulher de Deus, uma vida de uma mulher de Deus, e assim ganhar muitos para Jesus. Certa feita, nesse mesmo livro, o pastor Eibe fala também de uma pessoa chamada Gildo. E o Gildo, ele era uma pessoa que ele era pós-graduado em aceitar o Senhor Jesus, ele fala. Gildo era uma pessoa que bebia muito e ele vivia se desconvertendo. Ele se convertia e se desconvertia. Ou seja, ele aceitava Jesus, começava a viver uma vida que passava uma semana, um mês, 15 dias, voltava para o mundo de novo. E ali, essa luta constante diária. Chega um tempo que o pastor fala, eu não vou mais. Traz o Gildo, eu não. Cansei, o Gildo não quer nada. Já investi dezenas de vezes. Não é uma ou duas, não. Eu já fui muito, né? Mas é isso que o diabo quer, que nós tenhamos na cabeça. Não vale a pena ir atrás de novo, tentar resgatar o soldado perdido, tentar ir atrás daquele soldado que está ferido na guerra, que não aguentou o mundo. E Deus leva ele a lembrar do Gideon novamente. E ele fica até discutindo com Deus, né? Ele conta no livro que Deus, mas eu já fui lá tantas vezes. Não, vai lá ver o Gideon de novo. Não, mas eu estou ocupado. Não, desocupa. Vai lá ver o Gideon de novo. Você tem que ser um Barnabé. Vai lá. E ele vai. E chega na casa do Gideon de novo. Ele fala para dizer, a mãe dele atende a porta, fala, diga que eu não estou. Por quê? Primeira coisa que passa na cabeça dessas pessoas é a vergonha. Eles se sentem envergonhados. Poxa, eu pisei na bola de novo. Mas todas as vezes que o pastor via o Gideon, ele abraçava o Gideon e falava, você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pastor do Senhor, você é um homem ganhador de vida, você vai ser um grande evangelista, você vai aprender a tocar violão, profetizar coisas boas, profetizar coisa boa. Você é querido de Deus, você é bênção do Senhor. Né? Ele conta que ele estava andando na rua e vinha o Gideon com algumas prostitutas até, né? lá em Santarém, nas ruas de Santarém, uma certa noite, e o Gideon vinha. Mesmo com o Gideon vindo, meio já bêbado, com as prostitutas, ele fala que ele viu o Gideon e ele abraça o Gideon e fala, ô Gideon, né, que saudade de você, tudo. Lembra, Gideon, que você vai ser um grande homem de Deus. Um grande. O Gideon tudo desconcertado, pastor, eu vou para a igreja e tal, e segue o caminho. Né? Mas é assim que nós temos que agir. É assim que nós temos que falar. É assim que nós temos que profetizar, acreditar que Deus vai mudar as vidas das pessoas. Não é nós, é o Espírito Santo, que através de nós possamos ser canais para tocar em vidas e abençoar vidas.
E conta, né, no final da história, que esse Gideon vai para a igreja de novo. E naquele dia, nesse encontro na rua, foi algo que marcou, porque algo aconteceu dentro do Gideon. E ele tomou aquilo, depois de anos, não era dias não, anos, o pastor trabalhando na vida dele. Ele vai para a igreja e depois nunca mais se desvia. Se tornou um grande homem de Deus, um grande pastor, que pastoreia hoje uma das igrejas da paz, né? Nós podemos ver isso na vida de Davi, né? Davi, quando ele está na caverna de Adulão, né? E fala que ele está ali no meio de homens que era a escória da sociedade da época, homens que foram rejeitados, que não valiam nada para as pessoas que foram desprezadas pela sociedade. Davi junta esses homens. E esses homens passaram a ser o batalhão de elite de Davi, os guerreiros poderosos que ajudaram Davi a vencer inúmeras batalhas. A Bíblia fala deles como valentes de Davi, homens adestrados em guerra, né? Homens que com a sua lança, com a sua espada, mataram milhares e milhares de pessoas. Homens que eram grandes guerreiros de nome. Seu nome foi gravado na história. Mas antes eram os rejeitados, os desprezados, aqueles que estavam longe. Desafio você, nessa segunda aula, a pensar em pessoas da sua família primeiro, que pode estar longe de você, que você pode atingir sendo um bom amigo, sendo uma pessoa próxima, né? Tenha no seu relacionamento, no seu contato do telefone, dá uma olhada, vê pessoas que você não fala há muito tempo, manda um oi, manda um Jesus te abençoe, manda um sorriso, um abraço, fala que você está com saudades, né? Eu costumo fazer isso e dá resultado. Pessoas que precisam de um carinho, de um amor, mesmo que estão longe, podem até vir aqui porque moram longe, mas deixa a porta aberta para que o seu espelho, a sua vida que mostra Jesus, possa mostrar para eles um pouquinho desse Jesus e influenciar, motivar, encorajar essas vidas a também servirem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nós amamos, que servimos com toda a nossa força, com a nossa disposição, porque o Senhor Jesus é a melhor coisa que aconteceu conosco e nós temos que passar isso. Indo por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É isso que nós temos que fazer. Vamos ser sal, vamos ser luz, vamos ser influenciadores, mobilizadores, motivadores, para as pessoas conhecerem a Jesus através das nossas atitudes. Não é o nosso muito falar, mas é o nosso muito agir. Que você tenha um abraço de amor, que você tenha um abraço de perdão, que você tenha nos olhos compaixão por vidas e que Deus te use nesses dias poderosamente em nome de Jesus. Que você seja um Barnabé, que você seja uma Barnabé, que Deus capacite em nome de Jesus. Deus te abençoe. Na próxima aula vamos continuar falando sobre liderança, né? Mais algumas coisas para aprender sobre a liderança na sua vida, na casa de Deus, liderança do Senhor Jesus. Amém? Foi um prazer mais uma vez estar com você aqui, que essa segunda aula seja marcada na tua vida, tremendamente marcada, para que você seja este Barnabé, em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus.